Boa tarde para a senhora. Agora é o seguinte, nós vamos voltar a falar com a Thaís Travessoli sobre o caso revoltante, né, de um homem que foi flagrado passando a mão nas partes íntimas de uma criança dentro de um supermercado. A Thaís agora chega com o pacote completo, começo, meio e fim dessa história. Chega mais, Thaís. Agora sim, Jasson, vamos com a história completa e alguém precisa parar esse homem. Esse homem precisa ser responsabilizado pelo constrangimento, pelo mal-estar que causou para essa criança, uma menininha de 8 anos de idade. Uma criança que só queria ver os brinquedos, estava junto com a mãe, com os avós e acabou com o dia dela. À noite, ela não estava conseguindo dormir, ficou chamando pela mãe, começou a ter pesadelos. Olha o que esse homem causou nessa criança por essa ação dele, porque foi crime o que ele fez. Foi importunar uma menininha que estava dentro de uma loja. Poderia ter feito isso com um adulto também é crime. Mas nesse caso, com uma criança, deixa a situação ainda mais grave. Nós produzimos uma reportagem para contar o que é que aconteceu. Calçadão da Rua 15 de Novembro, centro de São José dos Pinhais, 11 horas da manhã. Ele entra na loja e faz isso com essa criança, uma menininha de 8 anos de idade. Vamos entender melhor na reportagem. A imagem é revoltante. Depois de passar a mão na criança, o abusador ainda olha para ela antes de ir embora. Foi tudo muito rápido, por uns instantes só, não deu nem um minuto aquilo. A menina contou para a mãe o que aconteceu. Mãe, eu acho que um homem passou a mão no meu bumbum. A menina de 8 anos estava com a mãe e os avós olhando brinquedos numa loja aqui no centro de São José dos Pinhais. Logo após ouvir o relato da filha, a mãe imediatamente pegou a criança e começou a procurar pelo homem, mas ele não estava mais no local. A família foi para casa porque a criança estava constrangida. A mãe entrou em contato com a loja e pediu as imagens de câmeras de segurança. Mas eu fiquei assim indignada, eu falei, não, isso não vai ficar assim. Entendeu? Não vai ficar assim, minha filha não vai ser mais uma estatística de criança abusada, violentada e eu vou atrás. A criança fica o tempo todo perto da mãe e dos avós. No alto da tela, a mãe, que está grávida, olha a seção para bebês junto com os avós. Veja que a menina está ao lado, olhando os brinquedos. É nesses segundos em que eles estão de costas que o homem se aproxima. No primeiro momento eu pensei assim, nossa, por que eu tive um minuto de descuido? Né? Porque eu fiquei distraída e deixei, apesar que ela tá do lado, tá grudada. Não minha, muito menos dela, né? É culpa dele, ele fez intencional. Essa outra imagem mostra o momento em que ele entra na loja. São 11h16 da manhã. É grande a movimentação de pessoas no calçadão da Rua 15 de Novembro. A família acredita que o homem já estivesse observando na entrada da loja. Eles entram com a criança. Perceba que ele fica o tempo todo próximo. O homem permanece no estabelecimento por cerca de meia hora até cometer o crime. A avó da criança ficou com a pressão alta logo após ver as imagens. Ela ainda tenta se acalmar toda vez que lembra o que aconteceu com a neta. Minha pressão subiu, chorei e aquela de você se sentir impossibilitada do mal, tá à espreita do teu lado. A Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais tem conhecimento do que aconteceu. Todas as imagens foram entregues à polícia. As mesmas imagens que agora estão também na televisão. Imagina do que ele não é capaz, né? Na minha filha foi uma passada de mão, mas eu não sei, vai saber o que ele fez antes com outras garotas que ainda não conseguiram falar, tiveram medo, ou vai saber o que ele é capaz de fazer, né? Porque uma pessoa dessa é capaz de tudo. Olha, o que eu fico pensando aí é o seguinte... E vocês perceberam... Pois não, Thaís, pode tocar. Pode. Não, Jasson, só para complementar também a informação, me chamou muita atenção, por isso eu pergunto se vocês perceberam essa fala da mãe, quando por algum minuto no pensamento ela acaba dizendo, será que existiu algum descuido? E claro que não, a mãe está o tempo todo perto. Ela mesma comentou, Thaís, como é que eu vou no mercado pegar umas frutas? A criança não vai ficar o tempo todo amarrada na mãe, vai ficar do lado o tempo todo. Algum tempinho ali longe, vai fazer alguma coisinha, vai no corredor, a mãe tá sempre olhando. Agora você vai pegar a fruta, tem que ficar então olhando aqui na fruta e olhando para trás, porque senão alguém vai se aproximar e vai fazer alguma coisa com essa criança. Então, claro que essa mãe não tem culpa, essa criança não tem culpa nenhuma. Foram alguns segundos que eles estavam de costas e esse homem chegou. Ele está errado, Jasson,
ele cometeu o crime. Os telefones 197 da Polícia Civil e 181 Disque Denúncia. Quem está acompanhando o BG pode ajudar a polícia, a Delegacia de São José, né, a Delegacia da Mulher e do Adolescente, para que ele seja identificado. E esse é o principal pedido dessa família, por isso a nossa equipe de reportagem foi procurada, Jasson, para ajudar, para escancarar o rosto dele aqui e para que ele seja punido pelo que ele fez. Pois é, e a impressão que dá, você viu aí na reportagem, né, a Thaís contou pra gente, que ele ficou meia hora dentro da loja. E aí me intriga o fato de que a pessoa chega, entra na loja, você vê, aí ele entra, aí ele vai pra lá. Será que ele já tinha mirado o alvo? Será que ele já tinha observado o alvo? Ou será que fica esperando uma oportunidade? Agora, me parece que ele já saiu com esse propósito de casa. Já saiu com esse propósito para encontrar e fazer isso. E aí, no momento que ele percebe ali uma oportunidade, ele vai e comete esse ato aí que merece o quê? É taquaraço que merece, só pode, viu? Quando eu falo isso é moral, porque ninguém tem direito de sair por aí fazendo o tal do justiciamento, né? Mas é o moral. Olha só, gente, o homem, me parece muito planejado esse tipo de situação, no sentido de esperar uma oportunidade, né, para aproveitar. Jasson, nós sabemos que os abusadores são crônicos, ou seja, é um ato que ele já deve ter repetido muitas vezes e enquanto ele tiver oportunidade, ele irá repetir esse ato. Claro, ele entra numa loja onde tem muitos brinquedos. Em algum momento vai ter alguma criança ali, em algum momento ele vai ter essa oportunidade. E aí ele fica em vários momentos observando a família até que ele consegue ver um lapso muito pequeno de tempo, né, para tocar na criança. E sim, a responsabilidade ali, a mãe está do lado da criança, não há de se dizer que ela descuidou da criança, né? Há de se dizer única e tão somente que a responsabilidade é dessa pessoa, que não tem interesse em ter controle. Ele não tem interesse nisso e por isso ele comete esses atos. E lembrando que para isso nós temos uma pena de até 5 anos. E sim, haverão outras pessoas que vão lembrar de algum momento em que alguma criança reclamou ter sido tocada por esse mesmo homem. Porque esses homens são crônicos em fazer isso. É aquilo que eu digo, apareceu no BG, aparece mais casos, não tem dúvida. É sempre assim, vão aparecer mais casos. Agora, a senhora acredita, doutora Márcia e Thaís, que ele tenha saído com a intenção de abusar de uma criança? Eu acredito que ele faça disso uma função da vida dele, né? Ele persegue oportunidades. Por que um homem que não comprou absolutamente nada fica andando numa loja de brinquedos? Vai pra lá, vai pra cá. Com o único objetivo de encontrar uma criança. Se ele tivesse um outro momento em que ele tivesse a mesma oportunidade de encontrar crianças, talvez num lugar que vendesse doces, num lugar que vendesse algum tipo de brinquedo que as crianças ficassem brincando, também é um local em que ele pode estar. Ele vai buscar lugares em que ele vai poder, em que ele tenha essa oferta, né, de pessoas, crianças no caso, que ele possa tocar. Mas já, nós falamos aqui algumas oportunidades das mulheres que foram tocadas por homens nessas circunstâncias e ficaram traumatizadas, enojadas. Imagina uma criança e essa mãe como estão, né, Jasso? Enojadas, é isso mesmo, doutora, é exatamente isso, né? E traumatizada, porque a criança também vai ficar com esse trauma e tem que ser tratada, tem que ser atendida, tem que ser olhada essa criança agora, né, com muita atenção. Thaís Travessoli, obrigado aí pelas informações. A polícia está investigando o caso, né? Diz que está investigando o caso, está procurando inclusive esse homem. Qualquer informações, como a Thaís já adiantou, pode entrar em contato aí com a Polícia Civil, 97 181 mesmo, fazendo a denúncia anonimamente.